Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vocês lembram que na semana passada a tia Meire falou sobre notação musical. E nessa semana nós também vamos continuar falando ainda sobre música, só que dessa vez sobre a imagem do som. Quando eu falo para vocês sobre a imagem do som, o que é que vocês pensam? Já pensaram aí? Às vezes a gente está ouvindo uma música e tem um barulhinho de passarinho, então você já imagina o passarinho, ou de algum outro animal, e a gente já vai tentando visualizar ou imaginar como é que esse animal está transmitindo este som. Mas antes disso, no livro de vocês, na página 40, está dizendo bem assim: uma música pode ser composta isoladamente ou ser parte de um conjunto de composições relativas entre si. Uma música composta isoladamente é quando é composta toda de uma vez, tem uma única composição. Já essa que pode ser parte de um conjunto de composições relativas entre si é que tem movimentos, tem várias composições que completam, que vão fazendo, parte desse todo. Aqui, por exemplo, a música Trenzinho do Caipira, ele é o movimento 2 da Baquiana Brasileira. Então, ele é o último movimento da Baquiana Brasileira. Então, tem vários conjuntos de composições nessa Baquiana Brasileira e o Trenzinho é uma delas. Fique por dentro. No vocabulário musical, chama-se movimento a cada uma das partes de uma composição. Então, a baquiana tem vários movimentos, tem alguns movimentos, E um deles é o Trenzinho Caipira, que vocês estudaram na semana passada. Vamos continuando. Em 1930, o compositor Heitor Villa-Lobos criou 9 composições instrumentais intituladas Baquianas Brasileiras. Grande admirador de Johann Sebastian Bach, Villa-Lobos compôs essa música com características semelhantes das composições de Bach para homenageá-lo, incorporando elementos da cultura brasileira. Então, como ele é muito fã de Bach, ele se inspirou nele, mas botou um pouco dos elementos da cultura do nosso país. Vamos ouvir a versão instrumental cantada. Agora a gente não vai ouvir porque eu não tenho instrumentos para isso, Então a gente vai ter primeiro ficar por dentro. O que é cantata? Vocês sabem o que é? Nós já fizemos uma cantata, não já? Lembra do Natal, que a gente sempre faz a cantata de Natal? Então a gente já fez uma cantata, a gente se reuniu e cantamos uma música num coral, já que todo esse conteúdo aqui está falando sobre música clássica. Ok, gente, então a cantata é um gênero da música de vocal, ou seja, não usam instrumentos, é só a voz, difundido principalmente nos serviços religiosos. Geralmente, quem canta no coral da igreja já sabe como é, As pessoas se reúnem e cantam usando principalmente a voz, ou seja, o vocal, como vem falando aqui no livro de vocês. Aqui tem um retrato do artista. Nós falamos sobre Heitor Villa-Lobos, e Sebastian Bach. Aqui tem um pouco da vida do Heitor Villa-Lobos, que a esse texto nós chamamos de biografia. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1887 e morreu na mesma cidade em 1959. Viveu com os pais e 7 irmãos em uma casa simples, sempre envolvido com a música. Com frequência, vários músicos se reuniram em sua casa para compor e tocar com o seu pai. Aos 6 anos, aprendeu a tocar violoncelo com o pai. Villa-Lobos era encantado por qualquer tipo de som e tentava imitá-los com a própria voz. Então, desde pequeno, Heitor Villa-Lobos era apaixonado pela música. E já com 6 anos ele já tocava um instrumento que é muito difícil na verdade, que é o violoncelo, que a gente já não tem muito contato, porque violoncelo é um dos instrumentos de orquestra. E como nós não temos muito contato com orquestra, a gente acaba não sabendo, mas é bom que vocês pesquisem, vocês podem pesquisar, ver o que é um violoncelo. Vocês vão ver que é um instrumento lindíssimo e que tem um som maravilhoso.
Gente, também o Heitor Villa-Lobos estudou, ensinou, compôs e regeu várias obras e se tornou um maestro muito conhecido e respeitado na história da música. Vocês sabem o que faz um maestro? Sabem? Eu acho que vocês devem saber mais ou menos. Acho que vocês já assistiram pela TV alguma orquestra, então mais ou menos a gente sabe. Mas a definição correta é o profissional da música que, por meio de expressões e gestos apropriados feitos com as mãos, conduz a regência de orquestras, bandas marciais e corais. Geralmente a gente vê, né? O maestro fazendo esse movimento e às vezes uns mais fortes para que toda a equipe possa seguir os movimentos dele e fazer essa composição. Vamos lá agora para a página 42, que tem mais um retrato do artista. Dessa vez é Johann Sebastian Bach, que eu falei para vocês que o Heitor Villa-Lobos se inspirou nele. Vamos saber um pouco da biografia dele. Ele nasceu na Alemanha em 1685, aprendeu violino com o pai e o órgão e cravo com o tio. Bach perdeu a mãe aos 9 anos e pouco depois o pai morreu. Morou com seu irmão mais velho, Johann Christoph, que também era músico e lhe ensinou a compor. Então, além de tocar violino, ele começou a escrever, a compor música. Bach estudou bastante e compôs muitas obras, entre elas concertos e A Alegria dos Homens. Morreu em 1750. Alguém sabe o que é concerto? O que é um concerto musical? A gente sabe que concerto geralmente pensa em consertar as coisas, né? Mas tem uma diferença entre concerto de consertar, que é escrito com S no meio, e concerto musical, que é escrito com C. Vamos lá ao concerto, né? É uma composição musical geralmente escritas em 3 movimentos. Lembra que lá na frente eu falei dos movimentos? Aqui já está só afirmando que eles foi feito em 3 movimentos. Então, a gente sabe agora o que é concerto. Os concertos são feitos em 3 movimentos, ou seja, 3 composições. A gente pensa que é o movimento das mãos. Então, no caso da música, cada um dos movimentos indica uma das partes de uma composição musical. Vamos lá agora para a página 43, na verdade. Em algumas de suas composições musicais, Villa-Lobos teve a intenção de representar as paisagens do interior do Brasil. Então, no interior, ouve-se muitos sons, né? Sons de vários animais, os sons da natureza. Então, ele se inspirou em tudo que era do interior para compor também. Esse tipo de música é classificada como música programática. Em geral, uma composição musical programática é enriquecida com alguns sons que acompanham a melodia principal. Então, ele fez a melodia principal e depois foi pegando elementos da natureza e foi colocando nessa composição principal. Em geral, uma composição programática é enriquecida, como eu já falei, com outros elementos, né? No caso, ele pegou elementos da natureza, né? Os sons da natureza, dos animais e foi colocando nessa composição. Se ouvirmos de forma mais atenta, podemos perceber eventos sonoros isolados ou em sequência, que acompanham a melodia simultaneamente. Então, nessa música que o Heitor Villa-Lobos fez, se a gente prestar atenção, dá para perceber os sons da natureza, uma sequência desses sons ou alguns sons isolados. Esses eventos sonoros que acompanham a melodia principal são chamados de ornamentos, ou seja, coisas que enfeitam a música. Quando a gente quer enfeitar a casa da gente, a gente ornamentar a casa, pegar um jarrinho, uma florzinha, então eles também podem usar na música, só que na linguagem da música, não o ornamento propriamente dito. Os ornamentos são recursos sonoros que dão mais graciosidade ao conjunto da composição. Agora vamos definir o que é melodia principal. A sucessão e a sequência de sons e silêncios organizados de forma linear que dão uma forma à composição. Vocês viram que o silêncio também faz parte da música, não é só o som.
Então tem que ter essa pausa do silêncio para poder se formar uma melodia. Aqui tem o ornamento da melodia. O trenzinho do caipira é classificado como um floreado, né? Que é bem enfeitado, bem floreado. Tem vários elementos que foram na verdade colocados na melodia principal da música Trenzinho do Caipira, que vocês ouviram a semana passada, né? Pedi que vocês pesquisassem até sobre essa música e ouvissem que é uma música totalmente instrumental. Uma imagem pode sugerir a ideia de um determinado tipo de som. Se você olha para um lugar que tem verdes, né, que tem muitas plantas, que som você sugere que tem aquele lugar? Se eu olhar para a escola Articele, eu estou olhando para a escola Articele, o som que me lembra das crianças correndo, né, o barulho delas correndo, delas conversando. Então eu imagino qual o som que eu vou ter ali. Quando vocês estão num lugar calmo, que tem as árvores, como eu falei, qual o som? Se tiver uma cachoeira, qual o barulho da cachoeira, do rio, dos passarinhos? Então a gente pode imaginar como é esse som, né? Se eu ver alguma coisa relacionada a isso, então eu vou remeter logo ao som que aquele lugar me traz. E tem aqui, vamos ouvir novamente o trenzinho. Eu peço que vocês escutem novamente a música O Trenzinho do Caipira e prestem bastante atenção nesse floreado que tem, nos sons que tem a música e acompanhem principalmente a melodia, aquela melodia principal que foi feita a música, tá bom? Na página 45 tem aí compartilhe oralmente suas percepções. Nós não vamos compartilhar oralmente porque a gente não está podendo, né? Mas você pode prestar atenção na música e você pode fazer essa atividade em casa. Qual tipo de paisagem a música lhe sugere? Quando você ouviu o Trenzinho do Caipira, qual tipo de paisagem que você imaginou que tem? Sugere que paisagem? Tem aí a rural, a urbana, a marítima, mista e fluvial. Qual foi que te remeteu? Embaixo tem quais sons do floreado confirmam sua sugestão. Quais sons foi que você ouviu? Você ouviu som de rio, som de cachoeira, som da natureza, né, de forma geral, som dos pássaros? Qual som foi que você ouviu nesse trenzinho do caipira? Na verdade, quais sons? Que tem vários sons nesse trenzinho do caipira, que é a atividade da página 45 que vocês vão fazer aí em casa. E mais uma atividade, além de ouvir a música e dizer quais os sons que você está ouvindo, você vai fazer um esboço de imagens sugeridas pelo floreado da composição Trenzinho do Caipira. Ou seja, você vai desenhar quais são as imagens que você, ao ouvir, imaginou. Você vai lá na página 46 e faz um desenho. Bem nesse espaço aqui, vocês vão ter que fazer um desenho, tá bom? Então, gente, falamos um pouco sobre música, né? Eu acredito que todos vocês gostem de música. A gente não tem muito contato com a música de orquestra, né? Música instrumental, mas eu peço que vocês pesquisem porque é muito bom ouvir uma orquestra, todos aqueles instrumentos em sintonia. Gente, beijo. Vou mandar um beijo hoje para a Giovana. Giovana, beijo para você. Para o Rafael e para o Renan. Gente, beijo, saudade, abraços virtuais.